Olá, eu vou falar sobre o livro Os Axiomas Ulrichs, como é que o livro foi feito, como é que os axiomas podem nos ajudar, como eles nos aconselham a tratar nossos investimentos para que possamos ficar ricos. O livro foi feito baseado na metodologia de como os especuladores suíços tratavam seus investimentos. Foi feito um estudo como todos trabalhavam e levantou-se estudando cada um deles e os pontos em comuns foram desenhando seus 12 axiomas e definiu-se regras, conselhos de como um investidor deve agir. Isso porque a Suíça é um país muito pobre, não tem nenhuma riqueza natural e mesmo sem nenhuma riqueza, petróleo ou algo parecido, é um país muito rico, uma das grandes potências. Basicamente, graças aos seus especuladores, um povo que sabe jogar e tem uma cultura de jogar. O primeiro axioma é o risco. O que ele quer dizer com o risco? O que ele nos aconselha? Viver sem medo de se machucar, é arriscar o máximo, viver preocupada. A pessoa precisa viver preocupada, ela precisa ter uma preocupação. Isso faz bem para ela, faz bem para o investimento dela. Uma pessoa que não vive preocupada não está bem. Uma preocupação, não uma doença, mas uma preocupação que é um molho picante na vida da pessoa e que vai ajudar ela a ter os investimentos maiores. Ela diz também que você deve arriscar ter essa preocupação no que vale a pena. Não adianta você investir em algo que não vai te trazer um benefício muito bom. Não adianta você arriscar dobrar $100, vai ser $200, você não vai ficar rico com isso. Então assim, você tem que arriscar em algo que vale a pena. Outra coisa que ele te aconselha é não diversificar os seus investimentos. Manter todos os seus ovos em uma única cesta e tomar muito a conta desse seu cesto. Então assim, se esse seu cesto tiver um crescimento muito grande, você vai ter um lucro rapidamente e conseguir dobrar o seu investimento. O segundo grande axioma da ganância, que é um dos maiores problemas do homem, vamos dizer assim, ele diz que você deve vender o seu investimento cedo demais. O que ele quer dizer com isso? É que você deve estabelecer o seu limite, estabelecer o seu preço que você quer ganhar e quando atingir esse objetivo, sair. Não se prender a ele, não apostar, não testar demais a sua sorte. Não se prender ao investimento porque a probabilidade dele começar a cair é muito grande. Então assim, por mais que você saia do investimento quando você estabeleceu o seu limite, aquele investimento continue a crescer, não se arrependa porque a probabilidade daquele investimento, na maioria das vezes, aquilo der errado é muito grande. Então assim, não se tem que se prender aos seus investimentos. O terceiro grande axioma é o da esperança. O que ele quer dizer o que nos aconselha o axioma da esperança? É você não ficar parado. Não se prender a uma ação quando aquilo começar a dar errado, apostar que aquilo vai melhorar. Basicamente as pessoas cometem 3 erros. Esse axioma diz que as pessoas costumam cometer 3 erros, que é não reconhecer os erros, não saber abrir mão e ter medo de se arrepender. Então assim, o que ele diz basicamente é que se aquilo começar a dar errado, você tem que pular fora daquilo e não criar raízes. O quarto grande axioma das previsões, ele quer dizer o seguinte, eles aconselham o seguinte: por mais que as pessoas estudem, tem estudiosos, pessoas que vivem disso, as previsões podem dar errada, porque o futuro, ninguém sabe o futuro, as pessoas querem saber o futuro, mas ninguém sabe do futuro. Então, por mais que todos os profetas dizem que aquele investimento vai crescer, aquilo pode dar errado. Então você tem que estar preparado para pular fora e saber pesar essas previsões. Tome as atitudes baseadas no que você está vendo agora, no que está na sua frente. Ninguém conhece o futuro, então esse é o ponto. O próximo grande axioma, o quinto grande axioma, do padrão. O que ele diz o quinto grande axioma? Que quando você está tratando com a ação, você está no mundo, você está no caos, você está vivendo no caos. Então não existe padrão, não existe ordem. Não tente achar ordem onde não existe. Não tente a ilusão da casualidade ou então da análise gráfica, esse tipo de coisa. Essa ação historicamente ela subiu e desceu, então agora ela vai subir. Isso não existe. No mundo do investimento não tem ordem, não tem padrão. Então o que você tem que ter é estudar as suas ações e, baseado nos seus estudos e na sua intuição, seguir aquele caminho.
Não tentar achar ordem não existe. Quando você acha que está em ordem, achou o padrão, é a grande chance de você se dar mal. Ele até cita alguns exemplos de pessoas que criavam regras, padrões. Não existe regra, investimento é um jogo e você está especulando, então é o acaso, você está trabalhando com acaso. O próximo grande axioma, o sexto, é o da mobilidade. Ele quer dizer o seguinte, se você achar algo melhor que o seu investimento, saia, vá para aquele investimento. Não fique preso, não crie uma lealdade com algo que está dando errado. Você tem um investimento, aquilo está errado, está dando errado, não fique leal a ele. Se apareceu algo novo, melhor do que aquele que você está agora, vá para ele. Não quer dizer que você tem que ficar pulando de galho em galho. Sempre que você for sair de um investimento para o outro, você tem que medir os seus prós e seus contras e assim tomar a atitude de sair e não ficar preso a esse investimento. O sétimo grande axioma da intuição. O que diz esse axioma aí? Que você não deve nem confiar demais, nem ridicularizar a intuição, o palpite. Porque o palpite nada mais é você saber sem saber o que. Como é que você deve acreditar em um palpite? Como é que você deve botar fé naquele palpite, naquela intuição no seu momento? É pôr aquele palpite em teste. Buscar na sua base de dados, buscar explicar se aquele palpite realmente está correto. Buscar questioná-lo, fazer perguntas de se aquilo realmente for algo que tem uma resposta clara, aí sim você deve levar em consideração. Intuição não é esperança, então você tem que tomar muito cuidado e sempre que tiver uma intuição, botar em xeque e aí sim segui-la. O oitavo grande axioma é da religião e do ocultismo. Deus não liga para o seu dinheiro, Deus não quer saber se você vai ficar rico, se você vai ficar pobre, não adianta você fazer oração, apostar em religião, apostar em Deus, o que tem que ser é o seu talento, seguir o que você estudou, o que você decidiu. Também não se prender à astrologia, porque se a astrologia resolvesse, todos os astrólogos seriam ricos, né? Por causa de uma estrela, de um planeta que o investimento vai subir ou descer. Então você tem que tomar muito cuidado com esse ocultismo e religião. O próximo, o nono grande axioma, ele trata de otimismo e pessimismo. O otimismo pode ser o pior inimigo do investidor, porque ele a pessoa acaba tendo muito otimismo naquele investimento e acaba toldando o seu raciocínio e fechando a sua saída se aquele negócio der errado. Então sempre que você for fazer um investimento, o que ele te aconselha é planejar antes a sua saída. Se aquilo der errado, de que maneira eu vou agir? Não confiar demais no otimismo, porque aquilo pode te penalizar e você ficar preso a um investimento e aquele negócio, imaginar que aquilo vai dar certo e aquilo não acontecer e acabar se dando mal. Então assim, tomar muito cuidado com o otimismo. O décimo grande axioma é o do consenso. Ele cita até um exemplo do investidor que era considerado um rei das dúvidas, de duvidar, que sempre duvidava, e é esse ponto que ele trata. Ele aconselha você a pensar, questionar, duvidar do que está sendo dito, das previsões, da teoria, dos pensadores. Você sempre questionar esse tipo de pessoa, pôr em xeque, pôr o seu ponto de vista acima daquele negócio e não ser um Maria vai com as outras. Normalmente o Maria vai com as outras, a maioria acaba sendo errada, a maioria vai para um lado, todo mundo vai para aquele lado, você acaba comprando na alta e vendendo na baixa. Então assim, esse axioma diz para você pensar e questionar. O 11º axioma é da teimosia. O que ele quer dizer? O que eles aconselham esse axioma? Se um investimento começar a dar errado, não persistir no erro, sair fora desse erro, não achar que aquele investimento que você perdeu o dinheiro está te devendo, ele me deve, e tentar recuperar esse negócio. Deu errado, cai fora. Da mesma maneira que você comprou uma ação a um preço X, essa ação desceu, eu comprar essa ação no preço mais baixo para tentar fazer o preço médio, porque não faz sentido eu comprei uma ação no preço mais alto, ela caiu, eu continuar comprando, não compensa, não tem sentido algum esse tipo de coisa. Então ele te aconselha a não insistir em algo que está dando errado.
ficar obcecado em uma ação, teimar com aquilo lá como se aquilo fosse, eu tenho que recuperar o que eu perdi com aquilo lá. Se deu errado, sai fora o quanto antes daquele investimento. O 12º é o do planejamento. O que ele te aconselha? O dia de amanhã já é perigoso no mundo do investimento. Você não vai saber o que vai acontecer amanhã. Imagina o futuro, anos, 30 anos. Então ele te aconselha a não fazer investimentos de longo prazo. Você sempre agir com o que você tem agora na mão, hoje, com o que está acontecendo agora. Fazer planejamentos a longo prazo pode ser muito perigoso. Porque, como a gente já havia dito do futuro, é muito difícil prever. Ninguém prevê o futuro, ninguém conhece o futuro. Então, enquanto você agir com informações que você tem agora, melhor você pode sair. Outra coisa é não comprometer sua liberdade, não se prender a investimentos que vão impedir você de mudar e sair se algo aparecer. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de investimento. Bem, esses foram os 12 grandes axiomas. Espero que tenha ajudado. Boa tarde, boa noite.